Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Arquitetura e Design. E o tema de hoje é o Habitat 3, evento que aconteceu no mês de outubro em Quito, onde reúnem as Nações Unidas para debaterem sobre moradia e desenvolvimento urbano sustentável. Após a conferência no mesmo mês, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná convidou Solange Smolarek, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro FAG, para discutir então o resultado desse evento. Aqui comigo no estúdio recebo Solange Smolarek. Seja bem-vinda, Solange. Muito obrigada, Cris. E conta pra gente como que funciona o Habitat, né? Ele acontece a cada 20 anos. E qual que é o objetivo desse encontro? Ok, então, desde a Revolução Industrial, aí está havendo cada vez mais seres urbanos e menos seres rurais. As cidades estão crescendo. E a ONU, percebendo então esse crescimento, a partir de 1976, ela faz o primeiro Habitat. O Habitat 1 acontece então em Vancouver, na cidade do Canadá, né, no Canadá, na cidade de Vancouver. E esse evento, então, lá em 1976, ele diagnosticou que as cidades estavam crescendo de uma maneira muito assustadora e isso criaria um problema para a humanidade. Então, precisava-se definir questões para que esse crescimento fosse um crescimento mais controlado. 20 anos depois, 1996, acontece o Habitat 2, na cidade de Istambul, na Turquia. E sim, lá no Habitat 2, está configurado que, de fato, as cidades cresceram, porém, esse crescimento não foi tão catastrófico como se esperava, porque por terem as cidades aumentado, liberou espaços rurais para a preservação do meio ambiente, para a agricultura e para a pecuária. Agora, em 2016, em Quito, né, aqui na América Latina, no Equador, se percebe o seguinte: há um aumento de seres humanos no planeta, há um aumento da temperatura no planeta, há um desmatamento e precisa-se, então, de uma nova agenda urbana. E essa nova agenda urbana é que, de fato, foi o documento lá assinado por quem? Por chefes de Estado, por técnicos da ONU, né, do mundo inteiro, ali na cidade de Quito, agora no mês de outubro de 2016. Antecedendo a esse evento de Quito, aconteceu no ano passado, em Paris, a COP21, que também foi um evento promovido pelas Nações Unidas para os chefes de estados, para discutir a questão do clima no planeta. Então, e o Brasil daí é signatário da COP21, e nessa discussão, então, de 2015, já sedimentou, já alavancou, já deu as bases para a nova agenda urbana que foi, então, discutida em Quito e que daí, então, no convite, então, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, estavam presentes colegas arquitetos do Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Então, nós discutimos essa agenda para tentar fazer moções para colocar em prática, então... Durante os 20 anos, né? Exatamente. Durante os próximos 20 anos, né, existem metas, existem objetivos a serem atingidos, e foi isso, então, que nós fomos fazer agora em Curitiba, na semana passada, dia 27 e 28 de outubro. Então, conta pra gente como o que foi realmente debatido ali, quais foram os temas? Ok, então, nessa nova agenda urbana que foi definida lá em Quito, e assim até para ilustrar para quem está assistindo o programa e não é profissional da área, tá na mídia agora o filme Inferno, né, do Tom Hanks, é sobre isso que está se falando, é sobre o aumento dos seres humanos no planeta
e como fazer com que isso não inviabilize o nosso planeta. E né? como fazer, São? Então, é exatamente essa a questão. Não é fácil, precisa haver um pacto, e já há um pacto das nações com relação ao clima. O Brasil e outros países se comprometeram a reduzir em 2 graus a temperatura do planeta até 2030. Para isso tem que não só querer, tem que querer e fazer. No caso do arquiteto e do urbanista, o que foi percebido foi o seguinte: a partir de 1930, na verdade, mais especificamente 1933, existe uma carta que chama-se Carta de Atenas. E essa carta, lá em 33, ela definiu como as cidades deveriam ser. As cidades deveriam se dividir basicamente numa área de trabalhar, numa área de morar, numa área de lazer, e conectando essas áreas todas, ter um sistema de circulação. Carta de Atenas é um documento básico da nossa formação enquanto arquitetos e urbanistas. Agora, em Quito, essa carta foi questionada, porque a visão do mundo hoje é uma visão interconectada. Não existe a cidade de São Paulo, por exemplo, se não existir uma área rural que dê condições de ter alimentos. Na Venezuela, por exemplo, está havendo esse problema de alimentos, falta de alimentos, e só as cidades não resolvem, quer dizer, são questões econômicas, são questões sociais, são questões de logísticas e são questões de meio ambiente. Então, essa discussão ali em Curitiba, então, quando nós nos encontramos, foi para fazer um documento que será entregue agora a todos os prefeitos. O Conselho de Arquitetura no Brasil vai entregar a todos os prefeitos eleitos, de como ele olhar para a sua cidade num olhar mais amplo. Não olhar para a sua cidade só como uma cidade feudal que tinham os muros, né? Antigamente lá na Idade Média. A cidade, ela está mais conectada. E um exemplo disso são as grandes metrópoles. Nós temos uma grande metrópole que pega na China, que pega de Xangai e pega toda a costa, né, do litoral da China, que a previsão é que em 2030 esta cidade tenha 1.750 quilômetros de extensão, porque ela vai conectando uma série de cidades, né? Então é isso que nós estamos querendo, então, entender a cidade numa outra lógica, a cidade como uma coisa orgânica e não só casas, ruas, praças e parques, né? Não é só isso, para que todos então possamos contribuir, fazer o nosso papel e sermos mais felizes também. Com certeza. E de que forma que vocês chegam nessas propostas? Cada um leva uma ideia? Então lá no Habitat 3, em Quito, já havia um grupo, que foi um grupo da ONU, de técnicos da ONU, que levou uma proposta da chamada Nova Agenda Urbana. Então, durante o período do Habitat, que aconteceu do dia 17 ao dia 20 de outubro em Quito, essa nova agenda urbana houve a contribuição de todos os participantes. Com esse documento, então, em Curitiba, nós aí entramos em mais detalhes e chegamos à conclusão que no Brasil, o Brasil está bem adiantado assim no aspecto legal. As nossas leis nos permitem algumas coisas. Por exemplo, a Constituição de 88, ela fala no direito à cidade, é um direito do cidadão, o direito à cidade. Nós temos uma lei, a própria Constituição Federal e o Estatuto da Cidade fala no plano diretor municipal, como elaborar o plano diretor sendo feito por técnicos e por cidadãos. E agora também nós temos o Estatuto da Metrópole, agora de 2015. É uma coisa nova. É uma coisa nova e que sai então dessa configuração da cidade, ela sozinha, e vamos pegar como exemplo São Paulo, ou Curitiba, ou Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, onde outras estão, né, acopladas numa chamada região metropolitana, e que isso então não pode mais ser visto só como a unidade do município, a cidade.
ela tem que estar conectada. E essa conexão, então, foi o que nós fizemos lá em Curitiba, de minutas para serem entregues aos prefeitos e aos seus técnicos, né, para que eles, então, incluam nas elaborações dos planos diretores e nos planos diretores integrados metropolitanos, essas questões, então, que são questões do clima, questão da sinergia, questão de trabalhar a cidade como um sistema. Certo. Você tem um papel fundamental, né, no Conselho de Arquitetura do Paraná. Primeiro porque, né, eu já tenho um caminhar longo, já sou profissional há um certo tempo e sempre gostei desse debate, dessa discussão e sempre me coloquei à disposição, né? E por causa disso, então, eu tive a oportunidade de ser convidada e também trabalho na área, porque além de eu coordenar o curso de arquitetura, a minha atividade profissional fora do magistério é exatamente nessa área do planejamento urbano. Legal, Sol. Haverá mais encontros? Olha, o que nós fizemos agora foi, lá em Curitiba, nós iniciamos o trabalho, voltamos, trabalhamos final de semana e agora, antes do feriado, dia 1º, o feriado foi dia 2, nós então fizemos uma minuta do trabalho técnico. Isso daí vai para a redação final, mas continuamos online, porque esses deslocamentos eles são complicados, né? Mas para ainda nesse mês de novembro fecharmos a proposta para encaminharmos então a todos os prefeitos eleitos, aos órgãos governamentais brasileiros, né? E sendo possível daí, porque o Brasil ela é uma referência na América Latina, na questão de planejamento urbano. Então, os nossos vizinhos também podem, de repente, se associar nesse processo. Porque quando eu falo em vizinhos, você veja, Cris, a situação então da cidade de Foz do Iguaçu. A cidade de Foz do Iguaçu é a cidade brasileira, mas nós temos Puerto Iguaçu na Argentina e temos Cidade do Leste no Paraguai. E não dá para uma trabalhar isolada da outra, né? Então esse consórcio, essa visão. E os técnicos, na verdade, é um trabalho que sempre é de uma equipe multidisciplinar, mas o arquiteto sempre é o coordenador da equipe, né? Legal. Bom trabalho. Muito obrigada, Cris. Eu quero agradecer mais uma vez a tua participação no programa e quando tiver novidades, traga para a gente estar compartilhando aí com o pessoal. Muito obrigada. Eu aproveito também a oportunidade para agradecer o belíssimo trabalho que você está fazendo no Arquitetura e Design. Obrigada, Sol. É enriquecedor para quem vê e enaltecedor para nós que estamos, né, querendo que dê certo. Um acompanhamento do trabalho do colegiado, do trabalho dos acadêmicos e de você como coordenadora. Muito obrigada, Cris. Então é isso. A entrevista com Solange Smolarek fica por aqui. A gente se vê numa próxima edição. Eu espero você. Até lá!